Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje a nossa live com uma convidada muito especial, né? A Carol Barros, uma amiga de muitos anos, né? Muito especial. E eu fiquei muito feliz dela ter aceito esse convite de estar participando aqui dessa live com a gente. Vocês que já acompanham a gente aí na VC, no nosso Instagram, sabe que a gente semanalmente faz uma live trazendo um conteúdo diferente para vocês, um conteúdo que venha enriquecer ainda mais aí o dia a dia de vocês gestantes, vocês mães de bebês, vocês mães de uma maneira geral. Então toda semana a gente tem um assunto aqui diferente, uma live, depois a gente coloca lá no IGTV para vocês conferirem quem não conseguir assistir ao vivo, tá bom? E lembrando que quem mandar perguntinha durante essa live aqui vai estar concorrendo, eu vou fazer um sorteio ao vivo, vou tentar fazer ainda hoje, porque amanhã vai ser difícil. Mas eu vou tentar fazer ainda hoje, ao vivo, de todo mundo que participou, para estar concorrendo a um brinde muito bacana, tá bom? Então, Carol, boa noite. Se apresenta aí para os nossos seguidores. Fala um pouquinho aí de você, da sua trajetória. Quem é você? Fala aí que o pessoal quer saber. Tá bom, querida. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, ele super feliz. Achei tão chique isso. Chiquérrimo. Bom, eu sou a Carol Barros. Eu fiz jornalismo. Minha primeira formação é jornalismo, né? E sempre trabalhei com teatro, sempre foi uma paixão minha, arte, de um modo geral. E há mais ou menos 10 anos que eu estou na educação, no universo da criança pequena, que eu considero até 10 anos ainda pequeno, né? E o meu caminho sempre foi com a criança, então tanto no teatro, quanto na TV, quanto para roteiro, quanto para livro, sempre foi dentro desse universo que me encanta, e aí a educação veio assim como a cereja do bolo na minha vida, e todo dia eu vejo que a educação realmente é o barco para nortear o que a gente precisa. Me lembro ainda que tu pequenininho fez colônia com a tia Carol, lembra? Abrindo a escola. Uhum. Paulinha, tão gentil, como sempre, todo mundo que conhece sabe, foi lá, Carol, eu queria participar, botar Arthur, ai, jura? Levei Arthur e 2 amiguinhos, lembra? João e Matheus. Foi mó barato, eles adoravam. Eles adoravam, tinha banho de mangueira. Foi bem gostoso. Carol já era Carol. E aí você hoje, né, Carol, pode falar um pouquinho do seu trabalho? Isso, a gente tem a nossa escola, que já vai fazer 8 anos. Rapidinho, né? Rapidinho. Que é um presente na vida da gente. Eu e a minha mãe, a Wanda, cheguei pra ela, falei, queria conversar com você, o que você acha? Eu tô com um projeto. E a minha mãe também sempre foi de educação, então juntou, assim, um sonho. E a gente tem um sonho de um espaço de educação onde venha desenvolver de forma integral. Não é integral só no período, é integral do ser humano, né? Que a gente está ali não só para acolher, para que o aluno se desenvolva pedagogicamente. A gente acredita que para que ele se desenvolva com eficácia no aprendizado pedagógico, ele precisa ser bem acolhido, ele precisa ter bem-estar naquele espaço, para ele querer ir para aquele espaço, e assim o desenvolvimento pedagógico vai acontecer. E é uma visão minha e dela, daí juntou a família, né? E aí meu pai, meu marido, estamos todos assim nesse barco. Tenho colaboradoras incríveis, você sabe que ter uma equipe é difícil, né? É árduo, você precisa todo dia, vez. E eu hoje com 8 anos posso dizer que eu tenho uma equipe que se dedica muito, que vai além até do que você sabe que é a função daquele educador, né? O carinho, a atenção. Você conhece, né? Então, eu tô cada dia mais apaixonada, entusiasmada, não desanimada, porque às vezes você vê que o caminho da educação pode te deixar um pouco desanimado em alguns pontos, algumas situações, mas não, eu sou o contrário. Cada dia eu fico mais animada. Deus abençoe sua vida, seu projeto, sua escola. Obrigada. Que eu sou fã, falo pra todo mundo que eu sou muito fã do seu trabalho. Você tem crescido assim
de uma maneira muito honesta, no seu fazendo o que você realmente se propõe a fazer. Então, assim, é muito bonito ver a sua escola crescendo, e eu sou, assim, uma grande fã e desejo muito mais sucesso para você. Obrigada. Tá bom? Obrigada. E agora vamos falar de disciplina positiva. Carol, o que é isso de disciplina positiva que tá tão aí no momento, todo mundo falando, a gente vê vários posts no Instagram, várias pessoas apostando aí na disciplina positiva. Vamos falar aí para os nossos seguidores o que seria essa disciplina positiva? Vamos. A disciplina positiva ela é uma abordagem, são ferramentas que trazem um respeito mútuo nas relações. Então, assim, ela começou com a psicologia adleriana e uma educadora incrível chamada Jane Nelson, que é uma americana. Ela precisava montar um curso de formação de professores e ela fez uso dessa psicologia adleriana, que é muito utilizada nos Estados Unidos, pouco aqui no Brasil, para organizar esse curso. Daí, quando ela organizou, ela fez assim uma espécie de ferramentas para você saber como lidar essas relações. Mas essas relações, são relações amplas. Não é só o pai com o filho, ou o professor com o aluno, com a criança. Ela é bem ampla, então ela acolhe casais, é uma disciplina que pode acolher até a sua forma de olhar para o seu vizinho. E eu fiz a minha formação, minha especialização, justamente para focar nos meus filhos e também nos meus alunos, que eu também vejo como filhos, e com as minhas educadoras, o espaço, para a gente olhar cada vez de uma forma mais empática essa relação que a gente sabe que a mulher, a criança, ela tem um lugar realmente muito pequeno. Tanto é que você pode ver, que para criança, tá tudo bem, é para criança, né? Parquinho, escolinha. E a criança ela não tá nesse lugar, ela não merece esse lugar. E aí a gente, como adulto, já tem a crença, como a gente estava falando antes, de achar que a gente é que sabe tudo à frente daquela criança. E aí a gente coloca ele num lugar muito pequeno. E essa geração, você tem um filho, você sabe disso também, é uma geração que não dá pra gente encaixar uma forma de educar com a cultura, com a vivência, com o repertório que a gente tem dos nossos avós. Não que não tenham, claro, formas que a gente pode aproveitar. Mas, a grosso modo falando, não dá pra gente colocar numa criança de 10 anos um body de um mês. Não vai encaixar. Então, não está encaixando e as pessoas não estão sabendo como lidar. Então, o que eu mais escuto Carol, eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar com meu filho. E assim, você não tá sozinho, viu? Isso hoje acho que é a pergunta que a gente mais escuta. Verdade. Porque antes de conversar aqui com vocês, eu tava batendo um papinho com o Carol antes, né? Como que me despertou pra eu estar olhando pra esse assunto e tal. E assim, bem simplificando isso que a Carol falou, muito a grosso modo, realmente a gente não tem como pegar uma educação tradicional dos nossos avós e encaixar numa criança de hoje, de 10 anos. Realmente a gente não consegue. Foi o que a Carol falou, muita coisa a gente consegue aproveitar, sim, consegue adaptar, mas assim, muita coisa mudou. E esse nosso olhar para essa nossa relação com o nosso filho precisa mudar. Para a gente ter relações mais saudáveis, para a gente ter adultos mais saudáveis, tanto nós quanto os nossos filhos que estão crescendo emocionalmente, isso daí vai realmente fazer toda a diferença. E aí, Carol, essa disciplina positiva, né? O que você poderia falar? A gente consegue já falar dela, já colocar ela em prática, vamos dizer assim, desde a gestação, desde a gestação. A questão do respeito, eu vejo muito dentro de um lugar assim, logo no início da gestação, do autocuidado. A gente, quando é gestante, a gente vai para o pré-natal para saber da saúde, né? Da questão do organismo do bebê e da mãe. Mas e o seu, quanto mulher, naquele momento, o seu tempo, o seu momento? E quando eu falo seu momento, não é o momento de ir lá fazer uma unha, o cabelo, não. Tá no momento de reflexão sua, fazer o que você gosta.
E a mulher, quando ela é gestante, ela já é colocada num lugar de você tem que ser uma boa mãe, você tem que estar bonita. Coloca tanta coisa pra gente que aí o eu, ele fica distante. E aí esse bebê nasce e o eu fica mais distante ainda. E essa distância ela vai ficando cada vez maior, cada vez maior. E aí acontece o primeiro choro do bebê e a mãe ela não está preparada, porque ela não se preparou, ela não deu esse tempo de autocuidado para ter um autocontrole e um autoconhecimento para lidar com aquele bebê que está ali, que vem zeradinho e você não sabe por que está chorando, se é por causa da fralda ou às vezes até por causa de uma cor da parede, você não vai perceber isso porque você não se percebeu primeiro. Então o respeito ele vem muito já do momento mesmo da gestação. Colocar a roupa que você quer, não aquela que falam que dizem que fica bonita. Pensar no como você é, o que eu sou, o que eu recebi na minha vida, o que eu quero daqui a 20 anos, quando abrir a porta da minha casa e olhar para o meu filho. Que ser que eu quero encontrar? Eu acho que essas perguntas, a gente não é preparado para isso. Então, desde a gestação, o primeiro respeito eu vejo que é com a mulher. E você falou interessante, a gente sempre, desde a gestação, a gente já está se preocupando com o bebê, focando todo nele e a gente vai deixando em segundo plano. E quando realmente ele nasce, ou quando o eu tem que estar zero bala, assim, né? Tudo muito bem na nossa cabeça, ajustadinho, não tá, e aí realmente as coisas já começam bem difíceis, né? Já é difícil um bebê, um novo bebê, uma nova criatura dentro de casa, né? Uma nova rotina, tudo diferente do novo. Então, realmente, esse cuidado que a Carol falou é assim, essencial, a gente se cuidar mesmo, não só esteticamente, mas cuidar no interior mesmo, a nossa cabeça, as nossas emoções, se preparar realmente para essa nova rotina que vai vir com muitos desafios. Eu vejo como um ponto de partida mesmo, sabe? E muito antes até da gestação, e pode ser até meio polêmico que eu vou falar, eu quero ter um filho. Eu tenho uma figura que eu gosto muito de acompanhar no Instagram, que é o Pianger, se já ouviu falar? Não. Que é fantástico. Ele é pai também, ele roda aí o Brasil todo fazendo palestras, e ele fala, eu quero mesmo ser pai, ter um filho, porque às vezes pode estar num pacote do que é a vida, né? Aí que é esperado, crescer, né? fazer uma faculdade, aí ter o meu trabalho, casar e ter os filhos. E às vezes, não. Às vezes a pessoa ela não quer ter. E aí eu, há um tempo atrás, eu me chocava um pouco, né? Quando eu ouvia assim, eu não quero ser mãe. Meu Deus, não quer ser mãe? Mas como assim? É a maior... Porque eu sempre quis ser mãe, né? Aí eu achava todo mundo... E aí eu comecei a entender com a vida, com o caminho, com as experiências, que às vezes a pessoa não está pronta para ser mãe ou pai e tudo bem, sabe? Da mesma forma que não agora, nesse momento, ou a pessoa não quer ter. Porque aí você, não, eu quero ter um filho. Mas você não para ter esse respeito seu consigo mesma. E aí depois você quer ter aquela vida que você tinha antes, mas você tem uma criança e aí você começa a dizer que não tem tempo. Você deve ter ouvido muito falar isso também, né? Eu não tenho tempo, não tenho tempo para vir aqui na escola, não tem tempo. Como não tem tempo? Como que não tem tempo? Então assim, você teve, agora você vai ter que ter tempo. Então mexe nas prioridades e aí eu quero. O que isso vai mexer na logística da minha vida? Eu quero ter... Carol, eu quero ter um filho. Você acha que é legal só um? O que você acha que é bom pra você? Pra sua vida, pra sua família, pra quem você convive? Por mim, assim, eu falo pra todo mundo ter 4, 5, né? Porque eu gosto da casa cheia, muita gente falando junto. Mas é a realidade de cada um. E aí, a disciplina positiva fala muito também da gente não achar que tem que ser perfeita. Então, assim, o primeiro workshop que eu fiz lá com as educadoras da escola, eu tenho uma educadora que falou assim, eu tô me sentindo péssima porque eu faço isso, exatamente isso com a minha filha.
não é. A gente faz aquilo que a gente acha que vai ser bom para eles. A gente nunca faz achando que é ruim. Então, a primeira coisa é jogar esse chicote fora. A minha orientadora é uma pessoa incrível, que é a Beth Rodrigues, uma das trainees aqui do Brasil. É a primeira coisa que ela fala: gente, joga o chicote fora, porque senão a gente fica com volume de culpa. Já existe, um volume de culpa enorme, porque trabalha muito ou porque não trabalha. Então, não. E aí, a partir desse respiro que a gente dá, vamos lá. Então, eu quero ter uma relação mais respeitosa, mais empática com o meu filho. O que eu posso fazer? Duas questões muito fortes, né? Que é a gentileza, mas com firmeza. Daí muita gente me pergunta: mas Carol, isso quer dizer que eu tenho que deixar fazer tudo? Eu tenho que ser mole? Não é isso. Até por falar nisso que você está falando, Carol, tá surgindo, tem várias perguntinhas que eu tô tão concentrada aqui, adorando suas dicas, sua conversa, e tem várias perguntinhas aí. Como eu falei, a gente não vai conseguir responder todas, né? Mas vale você estar mandando, todo mundo que está mandando a gente vai colocar no sorteio e vamos fazer esse sorteio ao vivo depois, tá bom? A Su Miguel tá fazendo uma pergunta exatamente sobre o que você está falando. Como mostrar limites com firmeza sem ser rude com a criança? Isso aí é um exercício, é no dia a dia. Eu tô ainda nesse caminho. A forma que eu sempre penso quando eu vou abordar os meus filhos e se fosse comigo? Primeira coisa que eu penso, porque a gente sempre quer ser respeitado, a gente nunca quer ser exposto, mas a gente tem um hábito muito feio de expor a criança. A gente corrige a criança na frente das pessoas. E com o adulto, você chega assim e fala, você tem esse hábito de corrigir o outro na frente do outro? A gente sempre dá um tempo, depois chega no cantinho, poxa, não foi legal aquilo que você fez, o que você acha? Então, eu acho que a primeira questão é pensar como que você gostaria que fosse com você. E não achar que com a criança a gente tem que fazer tudo na hora. A gente não tem que corrigir a criança o tempo todo e na hora que ela faz aquele ato. Por quê? Existe um neurônio chamado neurônio espelho, que é justamente aquele que quando a gente boceja na frente de outra pessoa, dá vontade de bocejar. Então, se a criança chega irritada, ela está num momento de estresse, de birra, porque ela levou um não adianta você seguir com essa mesma energia. Você vai ficar irritada porque você tem um neurônio espelho. Mas aí a gente tem que ser extintor. A gente não tem que jogar álcool. Então tá estressado, tá vendo que a criança, não adianta gritar, fala baixo, não vai falar. Se você, que é o adulto, que deveria ser o adulto preparado, controlado, você vai vir pro seu filho para parar de gritar, sendo que você tá gritando. Então não vai dar certo. Então eu penso muito dessa forma, como que eu quero ser acolhido naquele momento. E aí tem um exemplo muito interessante que você tá numa praia, numa piscina, você vê alguém se afogando. O que você faz? Nem sei, o instinto faz você... Ou paralisa, né? Tem gente que quando entra no desespero paralisa. Ou vai tentar salvar, gritar, chamar alguém para vir acolher. Ou você vira para essa pessoa que tá lá se afogando e fala assim: muito bonito, né? Tá aí, não fez a natação, né? Não quis ir pra natação. Agora, não, a gente não faz isso. Então, quando a criança faz uma birra, ela precisa de acolhimento. Mas aí quer dizer que se eu abraçar, eu tô dando força para aquela birra. Não. Acolher não significa que você está sublinhando aquele comportamento. Mas quando você demonstra que você tem calma, olha, eu tô vendo que você tá estressado. Quando você se acalmar, a gente conversa. E sai. Dá esse tempo. Porque no momento da birra, no auge da birra, a gente não consegue... A criança não ouve nada. Ela só vai piorar. Então, a firmeza, ela tá nesse lugar de tentar também se equilibrar, porque é difícil. Respira e vai e coloca. Olha, daqui a pouco a gente conversa. Por falar nisso daí, tem uma pergunta parecida nesse assunto que a gente está falando aí. Bruna Letícia BL.
Como dizer não e educar corretamente um bebê desde pequenininho, desde cedo? Desde bebê a gente tem que conversar muito, gente. Assim, falar bastante, igual eu tô falando, que eles gostam. A criança, logo nos 3 primeiros meses, ela só enxerga 15 centímetros, né? Que é justamente a distância do bebê mamando para o nosso rosto. Então, na gestação, falar com a barriga, isso realmente é real, isso funciona. Quando você vai trocar o seu bebê, por exemplo, já reparou que geralmente a gente pega o bebê e vai levar para trocar? A gente não avisa o bebê. A gente toca no corpo de uma outra pessoa sem nem ao menos avisar. Então, a conversa, o diálogo, ele se inicia desde o momento que essa criança nasce. É claro que você não precisa fazer um diálogo enorme, mas a conversa, o comunicar, o tom de voz e a paciência, ela já é um modo de educar, e o bebê, ele já sente essa energia. Se você tá trocando a fralda dele com calma, olhando nos olhos dele, falando: filho, a mamãe vai trocar a sua fralda, depois a gente vai mamar. Já é um processo inicial de educação. E uma questão que eu posso falando? Pode. Tá, tô amando, tá? De 0 a 6 anos é o ápice do nosso aprendizado, as sinapses cerebrais. Então, a gente adulto pensa que, não, pequenininho, né? Coloca ali, não vai. Não, ele já tá te ouvindo, ele já tá observando o espaço, a luz, o tom de voz, a energia da casa. Então, desde o nascimento, aquela criança, ela já tem uma potência imensa. E o que eu falo muito, a gente precisa ler, estudar. Às vezes eu escuto muito o pai colocar, mas ele tá fazendo para me desafiar. Gente, não é para desafiar. Não é para desafiar. Tem um período do desenvolvimento, da maturação do cérebro, que a gente não pode chegar e falar: lá, ele jogou e me olhou para me desafiar. Não é isso? A gente sempre fez isso. Mas não, ele tem um porquê de fazer aquilo, naquela faixa etária. Então, a cada 6 meses, existe um marco de desenvolvimento que a gente precisa saber o que está acontecendo com o nosso filho. E às vezes a gente vai muito no escuro, né? E fica desesperado sem saber como lidar com a criança. Fugir da pergunta, né? Não, mas foi bom porque entrou numa outra dúvida que era até de uma outra seguidora aqui, que você já respondeu. Então a gente tá pensando. Tá, juntinho. Tem a Rayane Cardoso: meu filho se comporta muito mal quando tenho visita. O que devo fazer? É porque é o palco, né? É o momento dele se exibir. Então, eu costumo fazer os combinados. Se você sabe que aquela visita vai chegar e vai tirar a organização da sua casa, e aí você também não tem como chamar a atenção da visita, né? Imagina, sai daí, menino, não posso, né? A gente faz um combinado antes. Chama seu filho e aí pergunta pra ele qual a idade. Ela falou não. Ela não falou a idade. Se você depois puder mandar pra gente, tá, Rayana? Manda pra gente qual a idade que seu filho tem. A idade faz muita diferença. Então, até da maneira de como fazer intervenção, né? Sempre com perguntas curiosas. A gente tem o hábito de... Eu falo a gente, porque eu também me coloco nesses lugares, viu? Não tem perfeição aqui, não. Sempre com perguntas curiosas. Filho, sabe quando fulano vem aqui em casa? O que você acha? De repente, ele mesmo vai falar: fica uma bagunça, né, mãe? Eu acho muito legal. Por que você acha legal? Perguntar, até que ele mesmo vai chegando nesse momento de entender que fica descontrolado. O que você pode fazer, filho? O que você acha que a gente pode fazer para a gente receber essa visita, ser muito legal para você e para todo mundo? Para não ficar, então, essa bagunça, esse momento assim. Porque a gente dizer o tempo todo: olha, fulano vai vir aqui em casa, só esse tom já acabou. Já acabou, ninguém quer ouvir. Uma pessoa, quando chega para você, já avisando que eu não quero, você já dá você não escuta. Aí ele vai fazer o contrário. Então não adianta já chegar dizendo como que você quer que ele faça. Convida ele a pensar que forma que ele pode
lidar ali, ajudar naquele ambiente para que isso aconteça de uma forma empática. Ah, cara, mas isso aí não é possível, não tem como acontecer. Tem, viu, gente? Tem, porque a gente vê, é possível de acontecer. Carol, a gente tá recebendo um monte de recadinho legal aqui pra você, que legal, jura? Juro! Ai, gente! Camila Freire, quanta humanidade e empatia na sua fala, Carol. Beijo. Camila mandou. A Flávia também, verdade. Minhas netas têm 1 ano e 4 meses e entendem tudo que eu falo com elas, inclusive isso, de falar. Filha, fez cocô, vamos trocar a fralda, e ela já sabe, já entende. A Caterine Laila, gente, que maravilha, quantas dúvidas minhas ela tá tirando. Tem uma outra perguntinha que ela fez lá no início da live, fez aqui de novo, vou fazer agora para Carol. Kaki Diongo, como encaixar a meritocracia na disciplina positiva? Olha, se encaixa ou não? Meritocracia. Você não é muito... eu acho... Não sei, assim, eu não gosto de dizer isso tá certo, isso tá errado, isso tá certo. Eu gosto de ouvir todas as correntes e ver de que forma... Que pode ser que dê certo. Que pode ser que dê certo ou não. Eu acho que, assim, o respeito, quando ele acontece de todos os lados, eu acredito, isso para todas as relações, como a gente falou, eu acho que ela nada melhor, ela acontece melhor. Mas quando não existe isso, eu acho que acaba tendo um ruído. Então, pode ser prejudicial. E aí isso vai muito de família para família. Então, assim, eu não quero dizer o que é certo, o que não é, se encaixa, não, mas eu acho que vale pensar muito no que eu quero, o que eu gostaria, não o que eu quero, o que eu gostaria que o meu filho fosse, como eu falei, daqui a 20 anos. Será que isso encaixa agora? Não encaixa? Porque, por exemplo, a disciplina positiva fala muito no comportamento não punitivo. Então, o castigo, a troca de se você fizer, vou te levar em tal lugar. Isso, se você não encaixa. Mas funciona? Funciona. Claro que funciona, mas a curto prazo. A curto prazo, todo ato punitivo, ele funciona, mas depois ele passa a ficar banal. E aí você tem que ter outras ferramentas para conseguir ter um retorno. Então, a punição ela começa a ficar fraca, igual uma medicação. E aí, de que forma você ter aquele respeito sem ser punitivo? Mas aí isso é permissividade. Não. Gentileza é uma coisa, permissividade é outra. Mas é um lugar difícil de chegar. Mas a gente tem a vida para ir tentando junto. Ninguém aqui vira o botãozinho e vira gentil de uma hora para outra. É um exercício. E a permissividade, a firmeza não tem a ver com ser autoritário. Então, realmente é uma relação muito, muito, muito suave, muito delicada, mas que a gente vai refinando com o tempo. Que a disciplina positiva prega muito ser gentil e firme. Sim, né? sim. Ser não autoritário. Exato. Falou. Há uma diferença bem grande entre ser firme e ser autoritário. Era 7 anos que o filho tem. Então, melhor ainda. 7 primeiro, tá no auge. Ele tá no auge. Existe uma coisa, como é o nome dela? Rayana. 7 anos é movimento. Então, ele não vai chegar em lugar nenhum. Ele vai ficar sentadinho, com aquela calma, falar baixo. Não, ele quer movimento. E aí, quando chegar alguém na casa dele, ele quer expandir esse movimento. Isso é natural. Mas aí, eu entendo também, para também não virar o caos, faz combinados com ele, conversa, pergunta, como eu falei. O que você tá achando? Como é que a gente pode deixar, assim, o nosso espaço de uma maneira mais tranquila, né? Para não ficar aquele caos. E aí, de repente, ele mesmo já vai dando sugestões. Porque quando a criança, ela participa, é igual o dever de casa, né? Tem dever de casa. Tia...
Ai, meu filho não quer fazer exercício de casa. Mas você perguntou para ele qual é o melhor momento? Não. Ah, eu digo para ele chegar em casa, tomar banho e já fazer logo. Mas ele já fez na escola a tarde toda ou o dia todo. Pergunta para ele, porque de repente ele vai dizer o melhor momento. E aí quando a criança participa do combinado, você tem até mais... mas você que convidou. Mais argumento, né? Fica mais respeitoso. Muito legal, Carol. Carol, sobre todas essas questões que a gente está falando da disciplina positiva, a Ibe Carvalho, meu sobrinho está no espectro autista. Funciona da mesma maneira? Funciona. A disciplina positiva, ela tem abordagens tanto para de 0 a 3, ela tem abordagem para casais, ela tem abordagem para educadores. Eu utilizo lá na nossa escola. A gente começou a fazer um treinamento com todo mundo, né? Desde lá da nossa portaria até a nossa cozinha, todo mundo faz. Então ela tem inclusive um livro, ela tem uma série de livros, a Jane Nelson, que é essa educadora, ela tem exatamente que você pode utilizar. Coloca lá no Google Disciplina Positiva, que você vai ver, tem uma série de livros que você pode buscar e são ferramentas que enfim, eu acho que vale muito a pena. Aí, viu, gente? Que dica legal. A Carol deu, depois ela vai passar aqui pra mim. Eu coloco num post direitinho pra vocês seguirem essas orientações, essas dicas, porque eu vou seguir. Eu já tava pegando umas dicas com ela aqui antes da conversa, né, Carol? Mas funciona com adolescente também. Super funciona com adolescente. E é uma fase, né? É uma fase que a gente tem que ter uma calma. O que eu acho engraçado, até falei com a Paulinha, é que às vezes a gente lida com os nossos filhos com ferramentas que a gente nem parou para pensar, a gente vai por osmose, né? E aí tem dia que você chega estressado do trabalho, você está cansado, a gente cansa mesmo, e aquela criança está ali com um comportamento que é desafiador, você precisa ter calma, você precisa ter paciência. Então, como se embasar? Eu preciso estudar, ler, para saber como lidar com aquela criança. E às vezes muitas das crenças que nós temos, a forma como a gente lida com os nossos filhos, ela é dentro de um repertório que veio da família. E aí você... Eu não sei se eu falei aqui já no início, eu falei com você antes da gente começar. Às vezes é uma mãe que, eu não quero criar o meu filho da forma como a minha mãe me criou, por exemplo. Mas ela cria exatamente igual, sem perceber. Porque tá lá no subconsciente, tá lá guardadinho, você reproduz aquele comportamento sem perceber que você está fazendo. E às vezes você quer ser uma mãe, um pai calmo, mas não consegue. Aí você entra num caos. Acho que eu sou de todo mundo. Não é? Pai, mamãe, calma. Gente, eu não consigo. Quando eu vejo, eu tô gritando. Quando eu vejo, eu tô... Primeiro, calma, isso que acontece com todo mundo, né? A primeira coisa é isso. Você não está sozinho, né? Não está sozinho. Mas existe oportunidade da gente melhorar enquanto mãe. Tem muita leitura disponível aí bacana pra gente poder repensar. E sempre há tempo, né, Carol? Tem assim, a primeira coisa que eu comecei a fazer com a minha filha foi validar o sentimento dela. Uma pessoa chega, vamos supor, um adulto, chega pra você chorando e fala, eu tô muito triste, tô muito mal. E aí você vira pra essa pessoa e fala assim, nossa, tá chorando por quê? Que bobagem! É isso que a gente fala pra criança. Tudo que ela sente é bobagem, é pequeno. Você tá chorando por isso? A gente fala isso, né, gente? A gente fala isso. Tá chorando por isso? E aí quando a gente vira adulto, quando a gente se emociona num lugar, o que a gente fala? Primeira coisa, gente, desculpa. Porque a gente foi abafado na infância. Porque a gente não pode chorar. Que chorar é sinal de fraqueza. Isso foi passado. Não porque os pais querem que a gente se sinta fracos, mas é um sinal quando você não valida. Então, quando ela chega, o que foi, filha? Flor? Por que você tá chorando? Porque eu deixei meu estojo em casa, eu esqueci. Pra mim, aquilo ali é uma coisa, tudo bem, é um estojo, você esqueceu. Mas pra ela, não.
da mesma forma que a gente, adulto, quando chora, a gente tem os nossos motivos. Eu não vou diminuir seu motivo. E aí você valida. Eu sei que você tá bem chateada, você ficou bem triste, né? Fiquei, mamãe. Ali ela mesma já vai se acalmando. Então, a gente corta muito a emoção da criança. A gente diminui o tempo todo. Desqualifica, Desqualifica. Então, qualificar para ela acalmar. Depois que ela acalmar, você escuta. Foi por isso. Então, eu chorei muito lá na escola, Então, olha só, ela vai acalmando. Você qualificou o que ela sentiu. Quando ela acabar de contar, às vezes ela só precisa falar. Quando ela acabar de falar, você pensa assim, filha, e se um dia você esquecer de novo o estojo, o que você acha que você pode fazer para você ficar mais calma? Aí você está chamando ela para ampliar o repertório de atitudes. Que aí você encontra, às vezes, um adulto que não sabe ouvir um não. E por que será? Né? Então, ao invés de a gente só ficar dizendo o que ele tem que fazer o tempo todo, você valida, você olha nos olhos, você abaixa, você conversa, você acalma, para depois você ouvir. E perguntar como é que você acha que você pode resolver quando acontecer isso de novo. Porque, gente, conflito vai acontecer a vida inteira. E aí a gente precisa ajudar desde pequenininho a ampliar repertórios dele resolver. Exatamente. Do jeitinho dele, mas que vai ser uma maneira. Exatamente. Vai ter aquela proatividade ali de estar resolvendo, encontrando caminhos para resolver aquela questão que para ele naquele momento é muito mal resolvida. Esqueceu o estojo, né? Exatamente. Deixa eu contar um caso aqui. Um dia eu tava saindo do shopping com a Flor e com o Gustavo. Tem 2 filhos, né? A Flor, que tem 5 anos, e o Gustavo, que vai fazer 3 agora. E aí eu tava no shopping com os dois já saindo, e aí tinha uma loja de brinquedos com uma vitrine enorme. O Gustavo parou na frente da loja e ficou. Aí eu já tava pra ir, vou esperar um pouquinho, e nada. Aí Flor virou e falou assim, mãe, deixa comigo. Aí foi ela, ele já estava ajoelhado na frente da vitrine, ela baixou na altura dele, conversou alguma coisa, ele levantou e veio. Aí né? Viemos os 3 andando, eu perguntei a ela, filha, o que você fez? Aí ela, eu fiz igual a você. Eu falei, igual como? Conversei. Então, eu acho que engraçado ela já querer fazer, porque ela vê como que a gente vai resolvendo as coisas, né? Então, a disciplina positiva, ela não tem um trabalho rápido, ela não acontece, a gente recebe muito depoimento assim de, olha, tá difícil, ainda não aconteceu, mas é assim mesmo, é a longo prazo. De repente, você vai começar a ver que as coisas estão mudando aí, tá fazendo efeito, tá mudando. Porque é igual palmada, né? Palmada, gritar, resolve, mas resolve ali, na hora, rápido. Depois não. Depois aquela criança faz mais, faz o dobro. E uma coisa que eu acho que não é muito falada. A estatística de agressão com a mulher, que é vista, né, por hora aqui no Brasil, ninguém para pensar na palmada, né? A palmada, imagina, se a criança, ela recebe uma palmada, mesmo que seja aquela que fala que é só para dar um susto, não, é só para dar um susto. A palmada, se ela vem do pai, da mãe, da avó, ou seja, daquelas pessoas que mais amam aquela criança, a gente está colocando no subconsciente dela, comportamental, de que ela também pode bater. E aí a gente olha lá o adulto batendo na mulher, o homem, enfim, a agressão física. Se você olhar, aquele agressor ele sempre tem uma justificativa, né? Um argumento. Mas ela me desafiou, ela fez isso, ela falou aquilo. Então, de uma forma muito indireta, a gente vai avisando para aquela criança
que o outro pode invadir o corpo do outro. E não pode, a gente não pode. Então, quando ele cresce, ele acha normal. Por que quando a gente cresce, a gente acha que o tapa na criança é normal? Porque a gente pode ter recebido ou porque a sociedade já enxerga como um ato normal. E não é normal. Carol, tem um monte de perguntas. Eu falo muito, gente. Vai não, mas tá maravilhoso. Senão eu vou falar. Muita gente participando. A gente vai sempre, gente, tentar fazer esse horário. Semana que vem eu consegui também ser às 19 horas, tá? Então o pessoal pediu, faz mais tarde para poder assistir ao vivo, poder participar. Então semana que vem também eu consegui. Nem sempre a gente consegue, mas semana que vem também já tá garantido. Tem quantos minutos já aí? 40 minutos? A gente vai ter que começar a adiantar, porque daqui a pouco a própria live se corta. Carol, tem uma pergunta aqui. O reconhecimento junto com o elogio ajuda a manter a boa relação? Reconhecer e elogiar. Mais ou menos, porque, por exemplo, a gente, novamente olhando lá pro adulto primeiro, a gente encontra muito adulto, a maioria de nós, né? Precisa do elogio do outro, do reconhecimento do outro, pra gente saber que a gente realmente é bom. Mas não, o bom é a gente saber se a gente é bom sem precisar o tempo todo do reconhecimento do outro. Às vezes você tem pessoas que são incríveis, são pessoas maravilhosas, tem como pessoa, profissionalmente também, mas ela precisa do elogio para que ela se sinta realmente boa. Isso também está lá na infância. Então, por exemplo, eu brinco muito com o meu marido, né, meu esposo. O Diogo, ele fala assim, o Gustavo veio com um desenho, olha papai, que lindo! Aí eu falei, você sabe o que tem ali no desenho? Mas é lindo, claro que é lindo, porque veio do nosso filho. E assim, a gente sempre vai achar bonito, mas a gente pode deixar um espaço para perguntar, para desafiar. Interessante, eu vi que você usou a cor verde. Aí ele dá aquela regalada de olho, né? Mamãe, eu vou usar o amarelo também. Então você estimula, na verdade, aquela criança a buscar mais. Então não pode elogiar? Pode, mas a gente tem que tomar cuidado com o elogio, porque senão ele vai precisar, ele vai depender sempre do seu elogio para saber se ele realmente conseguiu ou não. E o que a gente quer é desenvolver no filho um pensamento crítico, né? Ele saber, claro que a nossa opinião é importante, mas a dele. Mamãe, botei essa saia, tá bonita? O que você acha? Aí tá aquela coisa nada combinando. Eu achei que fiquei tão colorida. Bom, se você gostou, e é isso, né? Muito legal, Carol. Carol, qual tem a Sampaio Morgado Flavinha, tá fazendo a pergunta assim. E para 0 a 3 anos, ele já entende essa disciplina positiva tão novinhos? Podia dar exemplo? Sim, eles entendem. É claro que assim, eu tô falando muito porque eu tô falando para adultos. Mas a fala ela tem que ser sempre mais curta, mais direta, sempre na altura dos olhos deles e sempre entendendo que o que aquela criança está vivendo naquele momento. Por exemplo, 1 ano e meio também é uma criança de movimento, então ela não vai querer parar. E aí às vezes o pai fala, meu Deus, não para quieto, mas não para, é da idade. Então você pode criar mecanismos para ajudar aquela criança a desenvolver mais concentração. E aí a gente tem uma série de práticas que você pode sentar com seu filho para encaixar uma tampa de garrafa. A criança equilibrada vem do adulto preparado e do ambiente também em ordem. Aí já é Maria Montessori, que eu adoro também. Então, sim, funciona muito e é a época que você mais pode investir na disciplina positiva no seu filho, porque depois você só vai colhendo. Quanto mais velho, mais difícil vai ficando. Igual a massinha de modelar. Minha mãe fala isso, minha mãe. Gente, o filho nasceu é igual uma massinha de modelar. Você tá ali, a forma como você pega na massinha vai ficando a impressão. E depois de um tempo, você vai vendo que a massinha vai ficando mais rígida, aí fica mais difícil. Então, 0 a 3 é tudo de bom.
Tem a Márcia Bretas está falando assim, e o velho bom castigo ainda é válido porque eu uso esse método dos meus avós. Eu não. Vai te dar uma palmada aqui, Marcinha. Não, olha, a disciplina positiva, ela, como eu falei, ela não olha a punição. O castigo é uma punição. A criança, ela não. A gente acha que ela reflete, mas ela não reflete no momento de castigo. Cadeirinha do pensamento, tem nada disso? Não, cadeirinha do pensamento. Não, e a gente às vezes acredita que vai dar certo, sim, né? A gente faz sempre com os melhores intenções. Com intenção mesmo. Mas essa geração não é a geração. Não é. Não encaixa, mais. Flor me perguntou um dia desses, mãe, eu só posso estudar aquilo que a minha professora diz que eu tenho que estudar? Aí eu parei e falei, o que você acha? Ela, eu acho que a gente podia colar uma folha dentro da sala e aí as crianças vão lá e colocam o seu nome, por exemplo, mãe, ela me contou, Flor, o que eu quero pesquisar? Eu tenho interesse, ela tinha 4 anos, eu tenho interesse de saber por que a formiga é morena. E aí eu coloco lá, mãe. Daí eu vou fazer as minhas pesquisas no livro, uma revista, num tablet, lá no pátio, com uma lupa. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, isso aí é prática que eu tinha organizado com a coordenação pedagógica para o 2º semestre desse ano. E ela já estava em abril me trazendo isso, que é uma prática de escolas inovadoras, que eu fui estudar isso na Escola da Ponte em Portugal. Então, para você ver, isso assim, não é a minha filha. Isso é geral. É a demanda, né? Eles estão trazendo muito mesmo. Não é? Então, o castigo, a punição, ela não encaixa mais. Ela encaixou com aquela geração. É igual aula. Aula significa jaula. Ela vem dos jesuítas, né? Ela tem um padrão que era para aquela geração, para o nível de capacidade daquela geração. Essa agora é outra, então a gente realmente precisa repensar muita coisa, né? Coisa. Como ser calma igual a você, sério? Como trabalhar isso na gente? A Camila Antunes. Camila Antunes, você já foi como ser calma igual a você, risos, sério. Como eu também quero saber, Camila. Olha, gente, eu já sou calma, naturalmente, mas eu acho que é não esperar ser perfeito. Tem dia que você não pode, tem dia que não dá pra você. E aí eu falo pra eles, gente, a mamãe precisa tomar um banho. Eu vou tomar banho, vocês fiquem aí. E eu vou, e eu fecho a porta. E eu não me sinto mal por isso. E o respirar, eu acho que assim, eles estão se formando. Então na hora que veio aquele estresse em você, porque vem, respira e sai, gente. Sai de perto um pouquinho. A gente acha que se a gente não corrigir na hora, a criança vai ser a pior criança, vai ser muito mal educada na vida. Então não dá, é aquilo lá no início, respeitar o eu. Eu hoje preciso tomar um café, sozinha. Aí quando eu vou fazer curso, né, que eu vou sozinha, eu falo, gente, hoje eu vou tomar um café da manhã só eu. Tem ninguém em cima de mim. Mas sinto falta, né? Sinto falta. Eu acho que é se respeitar o seu tempo, ver quanto que você está disposta. Ah, Carol, mas os filhos, eles estão lá todos os dias, desde a hora que acorda. Eu já acordo com o Gustavo mamando, que ele ainda mama, né? Mas respeitar o seu tempo, o seu limite. Você precisa respeitar, respirar e ver que vai explodir, dá um tempo. Vira as costas e sai de cima. Dá um tempo. Ele vai, depois você conversa com ele sobre o assunto. Acho que é a melhor forma. Gente, acabou. Não acredito. Nosso tempo ali já tá esgotando. Tanta pergunta, tanto elogio. Carol, muito obrigada. Com certeza a gente vai ter que voltar para falar mais sobre disciplina positiva, tá? Não, e ela é longa, assim. Ela tem uma série de formas de abordar. Às vezes até uma palavrinha que você troca. Uma frase já faz um resultado muito bacana. Muitos recadinhos aqui, tudo só, poxa, quero mais, já amei. Muita gente mandando. Obrigada. Gente, obrigada vocês terem assistido a gente, ó, chorinho. Um monte de gente mandando, ó, meu divino, live maravilhosa, tema maravilhoso, já quero mais. Todo mundo quer mais mesmo. Aqui, ó, como seria meus avós, tem aqui em cima também. Olha só, muito obrigada. Eu vi um negócio ali, chamar atenção em público. Porque a gente tinha falado no início, lembra? Se repetiu, por isso que eu não fiz.
Então, se você chegou aí no finalzinho, no início a gente falamos sobre chamar atenção em público, tá lá no início da live, a gente vai botar no IGTV completinha para todo mundo que não pôde participar. Su Miguel, estou amando. Ibi Carvalho, muito obrigada. Rayana, muito obrigada. Gente, a gente amou tá aqui. Ai, eu também amei isso, sobre gente. esse tema. Adorei. Muita gente participando, foi legal. Acho que esse horário a gente testou às 19 horas. E todo mundo que mandou pergunta. Então, se você não mandou pergunta dessa vez, só mandou recadinho, não vai participar. Que vai participar quem mandou pergunta. Eu deixei muito claro isso pra vocês. Mas depois eu vou dar uma colher de chá botando todo mundo que mandou recadinho, que mandou comentário, tá bom? Mas o sorteio que eu vou tentar fazer hoje ainda, aí eu vou entrar aqui ao vivo e depois eu deixo salvo, vai ser pra todo mundo que mandou pergunta. Eu queria agradecer vocês que estiveram aí com a gente. A Bebecia tá aqui pra isso também, ajudar a levar conteúdo, levar informação pra vocês, seguidores aí de mães de bebês, gestantes, vovós, tias, gindas que seguem a gente aí na Bebecia. Eu sempre termino essa live, Carol, vou falar a frase, mas depois vou dar um tempinho pra você dar um tchauzinho aí, tá bom, pro pessoal? Gente, sigam Carol Caracol, vou botar aqui o Instagram dela também, ela tem sempre alguns recadinhos lá legais, quando ela tá fazendo curso, ela traz dicas, ela traz um monte de informação legal. Sigam a Carol aí, que ela é uma menina assim muito especial, obrigada. Gosto muito, tá bom? Eu sempre digo que mais que vender produtos, a gente quer participar aí da sua vida de uma maneira especial, nesse momento especial que você está vivendo ou acompanhando, que é a gravidez, né, de alguém ou mãe de bebês aí que seguem a Bebecia. A gente quer sempre trazer informação e conteúdo para vocês. Então, toda semana a gente tem um conteúdo diferente. Semana que vem a gente já tem uma muito confirmada, muito legal. Vão ser 2. Eu e mais 2. Vamos falar de um assunto bem legal que eu ainda vou publicar e vou deixar aí na expectativa, na surpresa pra vocês. Mas eu tenho certeza que vai contribuir também pra vocês e vai ser 7 horas da noite, como vocês pediram. Carol, dá um tchau aí pros nossos seguidores. Primeiro eu queria agradecer e dizer que eu achei a sua iniciativa incrível, porque, como você falou, não é só vender, né? Não é você envolver sentimento. E isso, se envolver na situação, na relação, né? Então, eu sempre tenho a oportunidade, quando eu tô lá na Bebecia, de estar conversando com os clientes que vão lá prestigiar a gente até de outras cidades, a gente acaba conhecendo um pouquinho da vida, né, de como tá sendo a gestação, ou como tá sendo ser mãe de bebê, e a gente sempre dá as dicas e participa ali como pode, e a gente trazendo conteúdo com gente que fala com autoridade é outra coisa, né, gente? Não, todo mundo quer ter uma relação mais humana, não é? A gente tá precisando mais disso, mais paz, mais tranquilidade, mais equilíbrio. E eu achei super legal a sua iniciativa. Adorei quando você me convidou. Já quero mais, porque a audiência foi lá em cima. Pode marcar, adorei. Agradecer o carinho das pessoas. Isso é muito bom. E só me dá mais vontade ainda de permanecer. E dizer pra vocês que é super possível ter calma. É possível. E assim, se quiser tirar alguma dúvida também, tem lá aqui no o seu Instagram. Eu adoro falar, vocês já viram, né? Então só entrar em contato que a gente combina. Eu tô estimulando a Carol. Carol, você tem que fazer pelo menos uma vez por semana, Carol, uma live. Aí, gente, manda um recadinho pedindo, faz a live uma vez por semana sobre disciplina positiva. Cada semana uma dica aí. Vamos movimentar e ajudar pessoas. Obrigada, então, querida. Um beijo. Beijo, gente. Semana que vem a gente tá de volta aqui com mais uma live. A gente vai ter esse vídeo completinho lá no IGTV. Se você pegou no final, volta lá depois pra assistir. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.